Bom dia, tudo bem, meus amigos? Nós vamos conversar hoje sobre essa questão de ser aceito, né? Que é realmente uma questão muito pendente, muito necessária na nossa vida. O tempo todo nós lidamos com essa necessidade de aprovação dos outros. E essa necessidade de aprovação, ela nasce da nossa relação psíquica, desde o início da civilização. No livro O Mal-Estar da Civilização, Sigmund Freud vai dizer que no pacto da civilização está inserido a nossa necessidade de ser aceito. Então, o que fazemos? A gente quer sempre uma aprovação social. Há uma relação política entre nós e o convívio social. Nós precisamos dessa aprovação porque tememos a rejeição, tememos o abandono. A rejeição e o abandono são situações muito dolorosas para nós. A possibilidade de ficar só, de ficar isolado, nos assusta. É como se fosse um caos psíquico. A nossa estrutura psíquica já é composto pela presença do outro. É por isso que existe o superego. O superego, ele regula o id. A proposta, ele tenta regular o id. Bom dia, Marluce Dantas. Bom dia, Carolina Coutinho. Bom dia, Érica Albuquerque. Obrigado, Érica, por ter compartilhado o vídeo. Então compartilha pra gente aí. É um vídeo que de uma análise psicanalítica. Então nós temos essa necessidade. Vocês podem também, pessoal, fazer perguntas, participar, acrescentar o que vocês acharem. Então a nossa estrutura psíquica, ela é formada por id, ego e superego. O id, a função dele é a pulsão, é a vontade de fazer, é a vontade de realizar. Então a pulsão sexual é o id. Então toda a nossa... Bom dia, Érica. Amanhã nos encontramos, viu? Amanhã estou chegando aí em Caruaru. Então a Érica é de Caruaru, Pernambuco, gente. Vera Menezes, bom dia. Compartilha para nós, Vera. A Vera é de que cidade, Vera? Então, nós temos, por isso é composto de id, ego e superego. E o id é responsável pelos nossos impulsos. Só que os nossos impulsos... Bom dia, Marjorie. Compartilha para nós. Marjorie é de Nova Venécia. Marjorie é filha da minha amiga Risonete. Então, nós temos os impulsos do id. William Fadini, bom dia, William. Nós temos os impulsos do id, que dependendo da nossa ação, o id é o responsável pelo prazer. Mas às vezes o prazer tem um preço, que é o desprazer. E aí o superego, ele age para evitar o desprazer. Então por isso, a Vera Menezes de Vila Velha, André Felipe Queiroz Carvalho, bom dia, André. Então, compartilha para nós, André. Você também, Vera. Então, o id, ele tem esse estímulo, o impulso de agir. Digamos, eu vou pular, vou vestir de coelho no carnaval. É um impulso. E aí o superego tem a função de regular. Superego lembra super-homem, aquele que protege o grupo, aquele que protege as cidades, as instituições. Então a função do superego é nos colocar para analisar. Então, se você fizer isso, você já pensou quais são as consequências, quais são os desprazeres? Então o id oferece o prazer, o superego oferece como consequência os desprazeres, e aí cabe ao ego, que somos nós, escolher entre a proposta do id e a análise do superego. Bom, o medo de seguir o id faz com que a gente corra o risco de ser rejeitado. E daí a nossa dificuldade em dizer não. Por exemplo, porque eu tenho medo de dizer não e ser rejeitado pela pessoa que recebeu o não. E muitas vezes eu vou empurrando com a barriga algo que eu não tenho condições de realizar, só para não desagradar
agradar a pessoa. E no final das contas, como eu não dou conta de fazer, eu acabo desagradando do mesmo jeito. Então, na verdade, é só uma fuga da própria realidade. Um amigo uma vez me disse o seguinte: na hora de dizer não, a gente deve pensar o seguinte: eu vou dizer sim para mim. O outro não importa, sim para mim. Bom dia, Adriana Cavalcante, de Recife. Um abraço aí no seu irmão, né? Estou de volta ao Brasil, Adriana. Agora estou gravando aqui de Vitória, no Espírito Santo. Vou me encontrar com o Beto na terça-feira. Chego de Caruaru na segunda e na terça eu já vou atender o Beto lá no shopping Praia da Costa, em Vila Velha, né? Então, veja bem, voltando aí ao assunto, nós temos dificuldade da rejeição, do abandono. Isso é um dos monstros maiores do nosso psiquismo. E o nosso medo em dizer não. Bom dia, Rafaela Paixão, de Petrópolis, minha amiga psicanalista. Então, a nossa dificuldade em dizer não é exatamente o medo da rejeição, o medo do abandono. Eu não quero ser abandonado. Eu não quero que o meu amigo deixe de ser meu amigo. Eu não quero que a minha esposa vá embora. Eu não quero que o meu marido me abandone. Então, por isso a gente fica com dificuldade de dizer não. E aí acabamos nos sobrecarregando, construindo um ambiente de ansiedade, um ambiente de frustração, um ambiente de insatisfação. Rosânia Farias, bom dia, Rosânia. Também estou com saudade de você. Então, o Marcos está convertendo esses vídeos para o YouTube, Érica. Ele já conseguiu um programa para converter. E ele disse que está aplicado. Não fez durante o carnaval, que ele estava descansando. Mas a partir de hoje ele vai se aplicar em converter para passar para o YouTube. Então, o que ocorre, pessoal? Eu não quero ser rejeitado. Eu temo o abandono. Eu não quero ficar sozinho. E por isso eu não digo não. Mas quando eu não digo não, eu estou dizendo sim. E se eu não posso assumir o compromisso, por que eu vou dizer sim? Eu preciso dizer sim para mim. Então, Luiz, você pode fazer palestra na data tal, na minha cidade? É simples, é sim ou não. E aí eu não digo não. Se eu não digo não, estou dizendo sim. E aí fico de dar resposta, e dou a resposta depois, e aí a pessoa fica ansiosa com a minha resposta, e aí nem ela nem eu. Então, imediatamente a minha estrutura é dizer, não posso. Né? Marlene Marques, bom dia, Marlene. Não posso. O William Fadini, obrigado por compartilhar. E não posso. Então não diga que não posso e pronto. E simples. E aí a pessoa já vai providenciar um outro palestrante, ou ela vai tentar marcar uma outra data comigo. Mas não, eu tenho dificuldade em dizer. E isso a gente tem que aprender. Então, quando você tiver uma proposta, bom dia, Ana Batista, lá de Portugal. Quando você tiver uma proposta, você diga assim: olha, para você mesmo, você pode fazer isso? Isso vai te fazer bem? Sim ou não? Se vai te fazer bem, diga sim. Se não vai te fazer bem, diga não. Porque o não para o outro é o sim para você. Bom dia, minha querida Vânia de Guarapari. Então é necessário a gente dizer não. O telefone. Seja o seu sim, sim, não, não. Né? Então não tem que ficar em dúvida, não tem que ficar inseguro, tem que se respeitar. Mas por que temos dificuldade de dizer não? Vamos pensar aqui, né? Por que temos dificuldade quando alguém nos censura, alguém não gosta da gente, alguém não concorda com a gente? Bom dia, meu querido dançarino Alan Cabral, isso é uma fera na dança, gente. É só procurar na academia em Guarapari, um ótimo professor. Então, por que temos dificuldade em dizer não? Por causa do medo de ser rejeitado. E de onde vem esse medo da rejeição, gente? Porque isso não nasceu conosco, isso vem de algum momento. O medo da rejeição vem das situações de abandono durante a infância. Principalmente, por exemplo, durante a castração do complexo de Édipo, quando os nossos pais disseram não. E da maneira como eles disseram não para nós, nos sentimos culpados. Né? Então, e aí a gente, o medo de que a pessoa nos abandone, porque alguém nos abandonou, sempre tem alguém que nos abandona. Por exemplo, imagina uma criança muito pequena,
Quando morre a avó, os pais não explicam direito que a avó morreu. E mesmo que os pais expliquem, na cabeça daquela criança a avó a abandonou. E é uma pessoa que ela ama muito. Então isso vai trazer para ela o medo de ser abandonado. E mais do que isso, hoje as crianças são abandonadas dentro de casa, né? A gente falou durante muito tempo das crianças abandonadas na rua, mas tem as crianças abandonadas dentro de casa, dentro da nossa própria casa, né? O marido e a mulher saem para trabalhar e a criança vai para a escola. Quando chega da escola fica o dia inteiro no computador. Às vezes tem ali uma empregada, uma babá, ou a empregada mesmo faz cuidando dos outros afazeres, e a criança fica ali. O mundo moderno promove isso, o sistema capitalista promove isso, né? Se nós pudéssemos planejar de verdade ter os nossos filhos, qual seria o ideal? Olha, fulano, eu vou trabalhar na parte da manhã, você trabalha na parte da tarde. Então os filhos vão ter acompanhamento o tempo todo. Ele não vai se sentir sozinho, ele não vai se sentir abandonado. Eu gostaria de citar o casal amigo que eu tenho em São Paulo capital, lá na Vila Madalena, o doutor Leandro, que é psiquiatra, e a doutora Patrícia, que é pediatra. Não sei se por causa da profissão dos dois, os dois têm o Caetano, que é o filhinho deles. E assim, qualquer hora que eu vou à casa deles, tem sempre um em casa. Então eles não têm babá, eles não têm empregada. O Caetano está sempre com o pai ou a mãe, entende? Eles revezam, eles montam o plantão deles de forma que um sempre esteja com o Caetano. Quer dizer, como os dois são médicos, eles podem montar esse plantão, mas outras profissões não é possível. Tem aquele funcionário que tem que trabalhar 8 horas por dia, de 7 às 17 ou às 18, e aí os dois às vezes são funcionários, e a criança acaba ficando na mão da vovó, na mão da babá, e ela sente o abandono. E aí durante a vida vai ter dificuldade em ser abandonada. Um outro aspecto que a gente pode analisar nessa dificuldade da não aceitação, da não aprovação do outro, é com relação à questão do processo narcísico. Como Narciso, nós queremos que todos nos aprovem, porque nós somos narcisos, nós somos bonitos, nós somos perfeitos. E aí, como é que alguém vai desaprovar a perfeição? Então isso nos assusta também. Mas vamos refletir aqui. Quantas pessoas nós não temos afinidade? Com quantas pessoas a gente não... o santo não bate, como se diz vulgarmente. A gente não fica à vontade. São pessoas que às vezes não nos preenchem intelectualmente, pessoas frívolas, são pessoas que não têm um afeto muito bem trabalhado, e a gente vai ficar agradando essas pessoas por quê? Familiares que desentendem conosco, que nos rejeitam. Não tem porquê, é um direito deles. E aí, se a gente não consegue agradar, aliás, se essas pessoas não nos agradam, é natural que a gente se afaste. Ora, se eles não nos agradam, por que nós vamos agradar a todos? Então, da mesma forma, você tem uma vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: toda família tem sempre um cunhado ou um tio que é cachaceiro, que é alcoólatra, que dá vexame, tem um outro que pede dinheiro emprestado e não paga, tem uma cunhada que é encrenqueira, tem uma sobrinha que é barraqueira. E aí a pessoa fala, se na sua família não tem essas pessoas, é porque essas pessoas é você, né? Então, naturalmente vai ter alguém que não vai agradar da gente. Nem todos têm que agradar da gente. E a gente tem que lidar com isso. Se não agrada, é problema da pessoa. Olha só, o que é que eu penso com relação a mim, por exemplo, como amigo? Eu tenho amigos maravilhosos, alguns agora assistindo, inclusive, amigos leais, amigos que eu, inclusive, devo muito mais, entendeu? Tem amigos que eu não vou conseguir devolver. A amizade é isso, quer dizer, é algo que é imensurável, né? Não tem como é que é? Não tem valor, não tem como pagar, né? Que tem uma propaganda de um cartão de crédito, não tem preço, né? Então, amigos não tem preço, a relação de amizade não tem preço. Então, eu me sinto devedor dos meus amigos. Agora, uma coisa eu digo: eu sou um bom amigo, sou um amigo que gosta de escutar, sou um amigo leal, eu sou. Então, quem quer abrir mão da minha amizade é problema dele.
tudo bem, vá com Deus. E eu fico com aqueles que querem a minha amizade, né? Fico com aqueles que me querem, aqueles que eu quero. Então, não se preocupe, não dá para você agradar a todo mundo. E aí aquela frase célebre, aquele axioma que todo mundo repete, dizendo nem Jesus agradou a todos, é uma verdade absoluta. Nem Jesus agradou a todos. Porque existe uma energia que nos envolve, que às vezes ela não bate com a energia do outro. Sei lá, tem pessoa que eu acho que a pessoa é interesseira, a pessoa é egoísta, a pessoa é desonesta, e aí essa pessoa não me afino com ela, meu Deus, paciência. Então eu tento me afastar dela. Não vai me fazer bem ficar próximo dela, né? A não ser quando é uma pessoa que eu tenho que viver, uma pessoa que eu tenho obrigação, etc. Mas se a pessoa não é nada, se a pessoa não tem vínculo nenhum comigo, por que eu vou ficar? E por que eu vou ficar do lado dela? Da mesma maneira também, se a pessoa me acha assim, a Luiz é um interesseiro, é um egoísta, é um frívolo, é natural que ela não queira ficar comigo, entende? É o olhar dela, porque o que define o outro é o meu olhar. Schopenhauer diz o seguinte, né? O mundo é como nós vemos. Somos nós quem definimos o mundo com o nosso olhar. Uma pessoa, a mesma pessoa que para mim é uma pessoa maravilhosa, para o outro não presta. E vice-versa. Compreende? Então, ser rejeitado é natural. O mundo não vai acabar. Mas então, quando você tiver dificuldade, estiver sentindo angústia, porque o outro desaprovou o seu projeto, seja o que for, primeiro ponto, é um convite a refletir. Meu amigo Denilson Ferrara, eu vou te ligar daqui a pouquinho para te fazer um convite para a palestra. Então é bom você aparecer aí, porque eu lembrei de você. Então, é o seguinte, o Denilson Ferrara é da Bahia, lá da Bahia, compartilha para nós, Denilson. Então, se o outro não me aceita, é um direito do outro. Se ele rejeita um projeto meu, vamos pensar o seguinte: por que ele rejeita? O que trata esse projeto? Será que ele tem razão na análise dele? Se ele tiver, vá até ele, agradeça por ele ter aberto o olho, porque a crítica do outro sempre nos faz crescer. Agora, se ele não tem razão, não se preocupe. Gurdjieff, um filósofo do século XIX, Miriam Pinto Ferreira, obrigado por compartilhar. Então Gurdjieff diz o seguinte, o pai de Gurdjieff, quando estava no leito de morte, isso dito pelo próprio filósofo, disse assim: Gurdjieff, eu tenho um tesouro, eu tenho um patrimônio que eu quero deixar para você. E o pai era muito pobre, e ele pensou: bom, será que o meu pai guardou tesouro em algum lugar e quer deixar para mim? E ele disse: tá bem, papai. E ele disse: chegue o seu ouvido aqui perto da minha boca. O pai estava à beira da morte. E aí, quando o Gurdjieff chegou o ouvido perto da boca do pai, o pai disse assim para ele: Gurdjieff, se alguém algum dia lhe fizer uma crítica, lhe rejeitar algum projeto seu, peça à pessoa, me dê 24 horas, um dia. E dessas 24 horas, meu filho, analise se o que a pessoa falou, ela tem razão. Se você não precisa realmente corrigir esse ponto, ou pontos do projeto que você está propondo. Se você concluir que sim, volte até ela. Se for o caso, peça desculpa e agradeça. Se você achar que não se preocupe. Quem liga para o que não é importante? Quem liga para o que não é verdadeiro? Compreende, gente? Então, se alguém falou mal de você, não se preocupe. Pense: fulano fez isso. Pensa: eu fiz. Se eu fiz, isso ficou público, eu tenho que tenho que resolver. Se você não fez, nem telefone para a pessoa. Ninguém liga para mentira. Quantas vezes alguns amigos agora pararam, né? Me ligavam porque eu sou uma figura pública, né? Então as pessoas acabam falando de mim, não porque eu sou importante, mas porque eu estou ali na internet, no Facebook. Vou falar do Aloysio.
fazendo palestra, né? Então uma pessoa, uma amiga muito querida disse, você tem que se defender, Luísio. Eu digo, não, eu nunca me defendo. O advogado, ele faz o curso para defender o outro, não é para autodefesa. E Joana de Ângeles diz o seguinte, não se defenda. Para você se defender, você vai ter que acusar alguém. Então, para eu me defender, no mínimo, eu vou ter que acusar a pessoa de mentirosa. Né? No mínimo. Então, eu não me defendo. E a pessoa diz, mas você vai deixar que pensem isso de você? Eu digo, quem pensa isso de mim merece pensar isso, é problema da pessoa. Quantas pessoas que depois me procuram falam, Luísio, eu pensava isso de você, mas eu vi que não é nada disso. Né? Essas me procuram, as que acham que eu continuo sendo o que elas pensam, vão continuar pensando. Porque o pensamento é delas, gente. A língua, se ela fala mal de mim, a língua que ela usa é dela. Não é problema meu, é ela que está em conflito, não sou eu. Então eu não tenho que me ofender, eu não tenho que me sentir rejeitado. Ok? Enfim, fica aí essa reflexão. Se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu disse que cada uma dessas lives, cada uma dessas mini palestras gravadas no Facebook, ao vivo, eu vou sortear um dos meus livros. E ainda não fiz, porque o Sócrates está chegando, não chegou ainda, do retiro que ele fez em Leopoldina, e ele vai me explicar como é que é feito esse sorteio online, para poder mandar o livro sem nenhum custo. Eu vou pagar todo o custo de correio, vai chegar na sua casa, no conforto da sua casa. Aqui quem está dizendo aqui é a Andréia, deixa eu gravar aqui, Andréia Meneghini Leifer, em inglês deve ser Leifer. Ela é da Flórida. Um beijo, Andréia. Estive na Flórida até finalzinho de fevereiro. Retorno aí, não Flórida, né? Eu vou para Massachusetts em junho. A minha próxima ida aos Estados Unidos é em junho, tá? Agora em março, lembrando aí a nossa querida amiga de Portugal, vou para Portugal, vou ficar uma semana em Portugal, depois vou para Suíça e Itália. Então vou para a Europa agora a partir do dia 3 de março. Adriana, muito obrigado também, um grande abraço para você, Adriana. Abraço ao seu pai, seu irmão, ao seu irmão Roberto que mora aqui em Vitória, tá bom? Meus amigos, um grande abraço e até a próxima. Muita paz a todos.